A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas de Gangnam, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon. Ji-eun, com seus 24 anos e um guarda-chuva furado que mal protegia seu rosto exausto, apressava o passo de volta para seu quartinho apertado no subsolo de um prédio antigo. Mais um turno no café da esquina, servindo lattes para executivos que mal anotavam, e agora isso. O salário mal dava para o aluguel e as ramen instantâneas que eram seu jantar diário. Só mais um mês, murmurava para si mesma, ignorando o frio que subia pelas pernas encharcadas da saia simples de trabalho. Ela virou a esquina da rua Myeongdong, onde as barracas de rua ainda fervilhavam apesar da tempestade, vendendo tteokbokki fumegante e acessórios baratos para turistas. Foi então que o viu. Um homem largado contra a parede de um beco escuro, o corpo encolhido sob uma pilha de jornais molhados. Sangue escorria de um corte na testa, misturando-se à água da chuva, e ele gemia baixinho, os olhos semicerrados. Parecia um mendigo comum, mas algo nele, a jaqueta de couro rasgada, o relógio de prata que brilhava fracamente no pulso, sugeria que não era só mais um sem-teto de Seul. Jeon hesitou. Seu instinto gritava para seguir em frente. A vida já era dura o suficiente sem se meter em encrencas, mas o rosto dele, pálido e marcado por cicatrizes antigas, a fez lembrar de seu irmão mais novo, que ainda morava com a mãe em Busan, lutando contra a pobreza que os consumia. "Ei, você está bem?" chamou ela, agachando-se ao lado dele. O homem ergueu o olhar, os olhos escuros cheios de dor e desconfiança. Vá embora", murmurou ele em coreano rouco, a voz fraca. "Não se meta." Ela ignorou. Com mãos trêmulas, ajudou-o a se levantar, sentindo o peso morto do corpo dele contra o seu. Ele era mais alto do que parecia, magro, mas musculoso, e cheirava a fumaça de cigarro e algo metálico, sangue, talvez. "Você precisa de um médico", disse Ji-eun, firmando-o no ombro enquanto o arrastava para fora do beco. O homem protestou debilmente, mas não tinha forças para resistir. Seu quartinho ficava a 2 quarteirões dali, um espaço minúsculo com uma cama estreita, uma cozinha improvisada e pilhas de livros de contabilidade que ela estudava à noite, sonhando com um emprego melhor. Ao chegarem, Ji-eun o deitou na cama com cuidado, ignorando o pânico que subia em seu peito. "Fique quieto, vou limpar isso." Ela pegou o kit de primeiros socorros que mantinha para os machucados do trabalho. Nada sofisticado, só gaze, álcool e bandagens. Enquanto limpava o corte, o homem a observava em silêncio, os olhos semicerrados. "Por quê? Você não me conhece", disse ele finalmente, a voz um sussurro rouco. Ji-eun deu de ombros, sentindo o calor de sua pele sob os dedos. "Porque sou idiota, talvez. Ou porque ninguém merece morrer na chuva como um cachorro." Ele riu baixinho, um som seco que ecoou no quarto úmido. "Idiota, hein? Você é corajosa demais para o seu bem." Ela corou, desviando o olhar. Up close, ele não parecia um mendigo. O cabelo desgrenhado, mas bem cortado, as mãos calejadas de quem trabalhava duro, não de quem pedia esmolas. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, aplicando a bandagem. "Min-ho", respondeu ele hesitante. "E o seu?" "Ji-eun, agora descanse. Vou fazer um chá." Enquanto fervia a água na chaleira elétrica barulhenta, Ji-eun observava Min-ho pela porta entreaberta da cozinha. Ele se mexia inquieto na cama, murmurando algo sobre o chefe e eles vão me encontrar. Seu coração acelerou. E se ele fosse um criminoso? Seul estava cheia de histórias sobre gangues e yakuzás coreanos que controlavam os bares de Itaewon e os cassinos escondidos em Hongdae. Mas ele parecia tão vulnerável ali, o peito subindo e descendo em respirações rasas. Ela levou o chá, sentando-se na beirada da cama. "Beba. Vai ajudar com a dor." Min-ho pegou a xícara com mãos trêmulas, seus dedos roçando os dela por um instante. Um arrepio subiu pela espinha de Ji-eun, não de medo, mas de algo mais quente, mais confuso. "Obrigado", disse ele, os olhos encontrando os dela. Havia uma intensidade ali, como se ele a estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Ela sorriu timidamente, tentando quebrar o silêncio.
Não é todo dia que eu salvo um estranho. Você é de por aqui? Parece. Diferente. Ele desviou o olhar, bebendo o chá devagar. Diferente como? Um perdedor das ruas? Ji-Yoon riu, um som leve que aliviou a tensão no ar úmido. Não. Como alguém que não pertence a esse caos molhado. Talvez um turista que bebeu demais. Min-ho sorriu de lado, o corte na testa franzindo. Algo assim. E você? Servindo cafés para o mundo inteiro? Ela assentiu. Contando um pouco sobre seu dia, os clientes exigentes, o sonho de ser contadora, a mãe doente em Busan. Era fácil falar com ele, como se o perigo invisível os unisse em uma bolha frágil. A noite avançava, a chuva martelando a janela como um aviso. Ji-Eun improvisou um colchão no chão com cobertores extras, insistindo que ele ficasse até o amanhecer. Não posso te jogar de volta para a rua assim, Min-ho protestou, mas seus olhos traíam o alívio. Enquanto ela se deitava, o quarto cheirava a chá de ervas e chuva fresca, e o som da respiração dele a embalava. Pela primeira vez em meses, não se sentia tão sozinha. Mas então, um barulho seco ecoou do lado de fora. Passos pesados na escada do prédio. Ji-Eun se sentou de repente, o coração disparado. Min-ho ficou rígido na cama, os olhos alertas. Eles vieram, sussurrou ele, o pavor na voz inconfundível. Antes que ela pudesse reagir, uma batida forte na porta fez o quarto tremer. Abra! Sabemos que ele está aí. A voz era grave, autoritária, carregada de ameaça. E no escuro, Ji-Eun percebeu que sua noite de bondade tinha acabado de se transformar em um pesadelo. A porta tremeu com outra batida, mais insistente, como se o prédio inteiro pudesse desabar. Ji-Eun congelou na beirada da cama, o coração martelando no peito como o tambor de uma banda de rua em Hongdae. Min-ho se ergueu devagar, o rosto pálido contorcido em uma careta de dor, mas seus olhos agora ardiam com uma determinação feroz. Fique atrás de mim, sussurrou ele, a voz baixa e urgente, estendendo a mão para puxá-la para o lado. Ela obedeceu por instinto, o toque dele quente e firme em seu pulso, enviando um arrepio inesperado pela pele úmida de chuva. Eu disse para abrir, ou vamos arrombar, gritou a voz do outro lado, grave e impaciente, com um sotaque de Seul puro, daqueles que ecoam nas salas de reunião de Gangnam. Ji-Eun engoliu em seco, os pensamentos girando em pânico. Quem eram eles? Policiais, cobradores de dívida. As histórias que sua colega de trabalho contava no café sobre as gangues coreanas que controlavam os clubes de Itaewon e as apostas ilegais em Myeongdong pareciam virar realidade bem ali, no seu quartinho apertado. Min-ho, o que você fez? Murmurou ela, a voz tremendo enquanto se encolhia contra a parede fria. Ele não respondeu. Em vez disso, arrastou-se para a porta, apoiando-se na cômoda improvisada para não cair. Eu cuido disso. Fique quieta. Mas antes que pudesse girar a maçaneta, a porta se escancarou com um estrondo, como se fosse feita de papel. 2 homens imensos entraram, enchendo o espaço minúsculo com suas presenças ameaçadoras. Um com um casaco de couro preto e cicatrizes no pescoço, o outro segurando um cigarro apagado entre os dentes. Os olhos varrendo o quarto como predadores. Atrás deles, surgiu uma figura que fez o ar parecer mais pesado. Um homem alto, de uns 30 anos, vestindo um terno impecável apesar da chuva, o cabelo preto penteado para trás e um olhar que cortava como uma lâmina. Ele não precisava gritar. Sua mera presença comandava o silêncio. Hyun-Nim, murmurou Min-ho, curvando-se ligeiramente, o corpo tenso. Eu não queria envolver civis. O homem, o chefe de Eun percebeu pelo respeito nos olhares dos capangas, ignorou Min-ho por um momento, seus olhos escuros fixando-se nela. Ji-Eun se encolheu mais, sentindo-se exposta como uma formiga sob um microscópio. Ele era bonito de um jeito perigoso, com traços afiados, uma mandíbula marcada por uma cicatriz sutil e uma aura que cheirava a colônia cara, misturada com o ozônio da tempestade. Quem é essa? Perguntou ele, a voz baixa e controlada,
como se estivesse avaliando uma peça de arte em uma galeria de Gangnam. Min-ho hesitou, trocando um olhar rápido com ela. Ela me ajudou, chefe. Me salvou da chuva. Sem ela, eu estaria morto no beco. Os capangas riram baixinho, um som rouco que ecoou no quarto úmido, mas o chefe não se moveu. Seus olhos percorreram Ji-eun devagar, da saia encharcada colada às pernas, passando pelo avental amarrotado do café, até o rosto corado de medo e confusão. Ajudou, é? Uma garota comum se metendo com gente como nós. Ele deu um passo à frente e o espaço entre eles diminuiu perigosamente. Ji-eun sentiu o calor dele, o cheiro sutil de tabaco e algo amadeirado, contrastando com o mofo do seu apartamento. Obrigado pelo chá, senhorita. Mas agora, saia do caminho. Ela não saiu. Em vez disso, endireitou os ombros, o instinto de sobrevivência misturando-se a uma teimosia que nem ela sabia que tinha. Ele está ferido. Vocês não podem simplesmente arrastá-lo como um saco de arroz. Pelo menos deixem ele se recuperar. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, e o quarto ficou em silêncio mortal. Os capangas trocaram olhares, um deles murmurando, "Essa é corajosa demais", em coreano, com um riso abafado. Min-ho piscou surpreso, e até o chefe ergueu uma sobrancelha, um brilho de diversão, ou era irritação, nos olhos. "Corajosa ou tola", disse o chefe, aproximando-se mais, até que Ji-eun pudesse ver as gotas de chuva presas nos cílios dele. Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço dela para afastá-la, mas o contato durou um segundo a mais, os dedos quentes contra a pele fria. Um formigamento subiu pelo braço de Ji-eun, confuso e elétrico, como se o perigo dele a atraísse em vez de repeli-la. "Meu nome é Kang Jun-ho, e você acabou de se meter em algo que garotas como você evitam. Qual é o seu?" Ela hesitou, o coração acelerado. "Ji-eun. Kim Ji-eun. E eu sirvo café em Myeongdong. Não lido com o que quer que vocês sejam." Jun-ho sorriu de lado, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que fez o estômago dela revirar. "Café? Então você deve saber fazer um bom latte. Talvez eu prove um dia." Havia um tom de provocação ali, leve como uma brisa, quebrando a tensão com um humor inesperado. Min-ho tossiu, chamando a atenção. "Chefe, o corte." Ela limpou. Não foi nada. Jun-ho assentiu para os capangas, que se aproximaram de Min-ho, ajudando-o a se levantar com cuidado surpreendente. Mas antes de saírem, Jun-ho virou-se para Ji-eun novamente, os olhos intensos. "Você salvou um dos meus. Isso tem um preço, ou uma recompensa. Não suma, Ji-eun. Eu volto para acertar as contas." Ela piscou, o corpo ainda formigando onde ele a tocara. "Acertar como? Eu não quero nada de vocês." Mas ele já estava na porta, os capangas carregando Min-ho para fora. O som de passos ecoando na escada. A chuva ainda caía lá fora, mas agora o quarto parecia vazio e gelado. Ji-eun trancou a porta com mãos trêmulas, encostando-se nela enquanto o peito arfava. Quem era aquele homem? Por que o toque dele a deixava inquieta, como se uma faísca tivesse acendido algo proibido? No dia seguinte, ao voltar para o café, o mundo parecia diferente. As ruas de Myeongdong lotadas de turistas, o cheiro de street food misturando-se ao ar úmido. Ela servia lattes com um sorriso forçado, mas sua mente vagava para aqueles olhos escuros. Foi no fim do turno, enquanto limpava a vitrine embaçada, que o viu novamente. Jun-ho, encostado no poste de luz do outro lado da rua, fumando um cigarro com uma calma letal. Seus olhares se cruzaram através do vidro e ele acenou com a cabeça, um gesto sutil que a fez derrubar a esponja. "Droga", murmurou ela, o rosto queimando. Ele cruzou a rua devagar, ignorando o tráfego caótico, e parou na porta do café, o sino tilintando como um aviso. "Um latte, por favor, e sua companhia." Os clientes ao redor nem notaram, mas Ji-eun sentiu o peso do olhar dele, possessivo e intrigante. "Você é louco?" "Isso é meu trabalho", sussurrou ela ao servir a xícara, os dedos roçando os dele de novo. "Intencional? Acidental? Trabalho ou não, você me deve uma explicação. Por que ajudou Min-ho?" Ele se inclinou no balcão,
o corpo perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele contra o ar-condicionado gelado. Ji-eun riu nervosamente, tentando aliviar a tensão com humor. Porque ele parecia um cachorro molhado. E você? Aparecendo assim, como um vilão de drama. Jun-ho riu baixinho, o som vibrando no peito dela. Vilão? Talvez. Mas você gosta de dramas, Ji-eun. Caso contrário, teria me ignorado. O flerte era sutil, carregado de subtexto, e ela desviou o olhar, o coração acelerando. Mas então o telefone do café tocou. Era sua mãe, de Busan, pedindo dinheiro para remédios. A realidade bateu como um tapa. Enquanto atendia, Jun-ho observava, uma sombra de ciúme cruzando seu rosto ao ouvir a conversa afetuosa. Família? Perguntou ele depois, a voz mais suave. Ela assentiu, limpando uma lágrima teimosa. Sim, vida dura. Ele deslizou uma nota generosa na xícara, muito mais do que o latte custava. Para ajudar, mas isso não é caridade, é o começo. Antes que ela pudesse protestar, ele se foi, deixando-a com o cheiro dele no ar e uma promessa perigosa pairando. Naquela noite, sozinha no quartinho, Ji-eun não conseguia dormir, o toque fantasma dos dedos dele a atormentando. O mundo da máfia havia invadido sua vida, e pior, uma parte dela ansiava por mais. Mas o que viria a seguir? Um beijo roubado ou uma bala perdida? Os dias seguintes se arrastaram como uma névoa úmida em Seul, com Ji-eun dividida entre o café agitado de Myeongdong e o peso invisível que Jun-ho havia deixado em sua vida. Ela servia expressos com mãos que ainda tremiam levemente, o eco do riso dele no balcão a perseguindo como o cheiro persistente de kimchi nas ruas lotadas. Toda vez que a porta tilintava, seu coração pulava, esperando vê-lo ali, com aquele sorriso afiado que misturava ameaça e convite. Mas ele não aparecia. Em vez disso, veio uma entrega anônima, uma caixa de remédios caros para sua mãe, embrulhados em papel simples, com uma nota que dizia apenas para equilibrar as contas. Ela quis jogar fora, mas o alívio para Busan foi maior que o orgulho. Naquela noite de quinta-feira, o ar de Seul estava carregado de umidade, as luzes de neon de Hongdae piscando como estrelas artificiais, enquanto Ji-eun caminhava para casa após um turno extra. Seu telefone vibrou. Um número desconhecido. Encontre-me no Clube Lotus, em Itaewon, 22 dollars. Não me faça esperar. Jun-ho. O pânico subiu como bile. Clube Lotus? Ela ouvira falar. Um antro chique frequentado por expatriados e sussurros de negócios sujos, onde a elite coreana se misturava com o submundo. Eu não vou, murmurou para si mesma, mas os pés atraíram, levando-a para o metrô lotado, o coração batendo no ritmo das rodas nos trilhos. Itaewon era um caos multicultural à noite, bares com música ocidental alta, cheiro de shawarma e soju misturados, turistas rindo enquanto locais negociavam olhares. O Lotus ficava no final de uma rua lateral, fachada preta e discreta, com um segurança que a mediu de cima a baixo antes de assentir. Ele avisou de você, grunhiu o homem abrindo a porta pesada. Dentro, o ar era espesso de perfume caro e fumaça de cigarro, luzes baixas dançando sobre mesas de veludo onde homens de terno conversavam em tons baixos. Ji-eun se sentiu deslocada em sua jaqueta simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático, como uma intrusa em um mundo de sombras. Jun-ho estava no canto VIP, sozinho em uma mesa de canto, um copo de uísque na mão, os olhos fixos na pista de dança onde corpos se moviam ao som de um K-pop remixado. Ele a viu imediatamente, acenando com a cabeça para que se aproximasse. Você veio, disse ele, a voz baixa sobre a música, um traço de surpresa genuína nos olhos escuros. Ji-eun parou a uma distância segura, cruzando os braços. Eu vim para dizer que pare com isso. Os remédios, as notas. Eu não quero favores de mafiosos. Ele riu, um som rico que vibrou no peito dela, e gesticulou para a cadeira ao lado. Sente-se, Ji-eun. Não mordo ainda. Ela hesitou, mas sentou,
o couro frio da cadeira contrastando com o calor que emanava dele. Perto assim, sem a barreira do balcão do café, Jun-ho parecia maior, mais real. O colarinho da camisa aberta, revelando uma cicatriz fina no pescoço, o perfume amadeirado, misturando-se ao uísque. Por que me chamou aqui para me assustar mais? Ele inclinou a cabeça, os olhos percorrendo seu rosto com uma lentidão que a fez corar. Para agradecer direito, Min-ho está se recuperando graças a você. E para te mostrar que nem tudo é escuridão. Ele deslizou o copo para ela, um gole apenas. Prove, ajuda a soltar a língua. Ji-eun pegou o copo, os dedos roçando os dele de novo. Dessa vez, deliberado, o toque demorando 1 segundo a mais, enviando faíscas pela pele. Ela bebeu, o líquido queimando a garganta e tossiu levemente, o que o fez rir. Não é latte, hein? Você é fofa quando fica vermelha. O humor na voz dele era leve, quebrando o gelo, mas havia uma vulnerabilidade ali, como se ele estivesse testando águas desconhecidas. Fofa, eu salvei seu amigo, não sou uma boneca de cadrama. Ela rebateu, o álcool dando coragem, e ele se aproximou, o joelho roçando o dela sob a mesa. Não, você é mais. Corajosa, teimosa, faz um homem questionar suas regras. A conversa fluiu, surpreendentemente fácil. Ele perguntou sobre seu sonho de contabilidade, ela sobre como ele acabou no negócio familiar. Jun-ho desviou, mas revelou um pedaço. Meu pai construiu isso de nada, em ruas como essas. Mas às vezes, cansa carregar o peso sozinho. Seus olhos se suavizaram, o homem frio rachando por um instante, mostrando fadiga nos ombros tensos. Ji-eun sentiu uma pontada de empatia, estendendo a mão para tocar o braço dele impulsivamente. Você não precisa ser sempre o chefe forte. Todo mundo tem fraquezas. O toque foi elétrico, os músculos dele se contraindo sob a camisa fina, e ele cobriu a mão dela com a sua, o polegar traçando um círculo lento na pele. A minha, garotas como você, que entram na minha vida sem convite. O ar entre eles ficou carregado, a música pulsando como um coração acelerado. Jun-ho se inclinou mais, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente de uísque misturando-se ao perfume dela de baunilha barata. Ji-eun, murmurou ele, os lábios quase roçando os dela, o mundo ao redor sumindo em um borrão de luzes e sons. Ela fechou os olhos, o corpo inclinando-se para a frente, atraída por aquela gravidade perigosa, o desejo queimando como a bebida na veia. Mas então, uma sombra caiu sobre a mesa. Um homem corpulento, com tatuagens subindo pelo braço, parou ali, o rosto contorcido em raiva. Chefe, problema no andar de cima. Os rivais de Gangnam. Eles sabem de Min-ho. A voz era urgente, cortando o momento como uma lâmina. Jun-ho se endireitou devagar, o maxilar travado, mas seus olhos ainda presos nos de Ji-eun, prometendo continuação. Fique aqui. Eu volto. Ele se levantou, o toque sumindo, deixando-a ofegante e sozinha na mesa. Mas enquanto o via desaparecer pela escada dos fundos, um capanga se aproximou dela, o sorriso falso. Ele gosta de você, garota. Mas isso atrai lobos. O coração de Ji-eun gelou. E se o problema a envolvesse também? Do lado de fora, sirenes distantes ecoaram, um presságio ruim na noite de Itaewon. Ji-eun ficou ali, sentada na mesa do canto do lótus, o copo de uísque agora vazio e frio em sua mão, enquanto o pulsar da música K-pop remixada ecoava como um coração acelerado no peito. O ar do clube parecia mais sufocante agora, carregado de risadas falsas e o cheiro de perfumes caros misturados a suor e fumaça. Ela olhava para a escada dos fundos por onde Jun-ho havia desaparecido, o corpo ainda formigando com o quase beijo, o calor dos dedos dele na sua pele como uma marca invisível. Atrai lobos. As palavras do capanga rodavam em sua mente, um aviso que se enroscava como fumaça ao redor do seu pescoço. Por que ela viera? Por curiosidade. Pela faísca que Jun-ho acendia nela, misturando medo e desejo como o soju forte que os coreanos bebem para esquecer? Minutos se arrastaram como horas, e o clube fervilhava ao seu redor. Casais dançando colados, homens de terno negociando sussurros em mesas próximas.
o neon rosa refletindo nas taças de cristal. Ji-eun se levantou, as pernas instáveis pelo álcool e pela adrenalina, decidindo que era hora de ir embora. Seu quartinho em Myeongdong esperava, com sua cama estreita e o som distante do metrô. Uma vida simples, segura, longe desse mundo de sombras. Mas, ao se virar para a saída, uma mão pesada agarrou seu braço, os dedos cravando como garras. Ei, onde vai tão cedo, boneca? O chefe te deixou sozinha? Era o homem tatuado que havia interrompido o momento, agora com um sorriso predatório, o hálito azedo de Machiavelli. Atrás dele, 2 outros tipos surgiram das sombras, olhos famintos varrendo seu corpo como se ela fosse uma mercadoria em uma barraca de rua. Ele gosta de você, né? Mas a gente pode te mostrar como é a diversão de verdade em Itaewon. O pânico subiu pela garganta de Ji-eun, gelado e afiado. Ela se debateu, o braço doendo sob o aperto. Me solta! Eu não quero nada com vocês. Sua voz se perdeu no barulho da música, mas um dos homens riu, puxando-a para mais perto, o corpo dele pressionando o dela contra a parede de veludo. O mundo girou em um borrão de luzes e mãos indesejadas, uma delas subindo pela saia dela, o toque áspero contrastando com a suavidade que Jun-ho havia prometido minutos antes. Ji-eun chutou, acertando a canela do agressor, e gritou mais alto, o som cortando a névoa do clube. Socorro, Jun-ho! Mas ele estava lá em cima, lidando com rivais, e o segurança do Lotus parecia cego para o canto VIP. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, misturando raiva e humilhação. Como sua vida pacata havia virado isso? Uma noite de bondade com Min-ho, e agora ela era presa em uma teia de perigo que cheirava a violência e traição. De repente, um estrondo ecoou, o som de uma cadeira virando, seguido de grunhidos e socos. Jun-ho surgiu como uma tempestade, os olhos flamejando de fúria ao ver a cena. Ele agarrou o homem tatuado pela gola da camisa, arremessando-o contra a mesa com uma força brutal que fez garrafas voarem. Toquem nela de novo e eu corto suas mãos, rosnou ele, a voz baixa, mas letal, ecoando sobre a música. Os capangas recuaram, mas um deles sacou uma faca, o brilho da lâmina refletindo o neon. Jun-ho não hesitou. Um soco preciso no queixo derrubou o primeiro, e um chute no joelho do segundo o fez cair gemendo. O terceiro fugiu para as sombras, mas Jun-ho ignorou, voltando-se para Ji-eun. Ele a puxou para si, os braços fortes envolvendo sua cintura, o corpo dele um escudo quente contra o caos. Você está bem? Eles te machucaram? A voz dele era rouca, carregada de uma possessividade que a fez tremer. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma vulnerabilidade exposta na urgência do toque. Ji-eun encostou o rosto no peito dele, sentindo o coração dele bater descompassado sob a camisa de linho, o cheiro de colônia misturado a suor e raiva. Eu pensei que era o fim. Por que isso acontece comigo por sua causa? Lágrimas molharam a camisa dele, e Jun-ho afagou seus cabelos, os dedos gentis agora, contrastando com a violência de segundos atrás. Eu avisei que meu mundo é perigoso, murmurou ele, inclinando o rosto para olhar nos olhos dela, o polegar limpando uma lágrima da bochecha. Seus lábios estavam tão próximos, o hálito quente roçando a pele dela, e por um instante o clube sumiu. Só existia o calor entre eles, o desejo pulsando como uma corrente elétrica. Ji-eun ergueu o rosto, os lábios se entreabrindo em um convite silencioso, e Jun-ho cedeu, beijando-a devagar, profundo, como se estivesse reivindicando o que os rivais quase roubaram. O beijo era fogo e urgência, as mãos dele na curva das costas dela, puxando-a mais perto, os corpos se moldando em uma dança de tensão e alívio. Ela se perdeu ali, as mãos subindo para o pescoço dele, sentindo a pulsação rápida sob os dedos, o mundo da máfia se dissolvendo em puro desejo. Mas o momento foi interrompido por sirenes reais agora, ecoando pelas ruas de Itaewon, luzes azuis piscando através das janelas escuras do clube. Polícia! Todo mundo no chão! Gritou alguém e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Jun-ho se afastou relutante, os olhos escuros cheios de conflito. Eu tenho que ir. Os rivais de Gangnam.
Eles nos traíram, chamaram os federais. Se me pegarem é prisão perpétua. Ele apertou a mão dela, o toque desesperado. Vá para casa, Ji-eun. Esqueça isso tudo. Eu não posso te arrastar para o fundo comigo. Ela balançou a cabeça, o coração apertado em um dilema cruel. Fugir para a segurança da vida comum, ou lutar por esse homem que a fazia se sentir viva, mesmo no perigo. Não, eu não vou te deixar sozinho nisso. Me diga o que fazer. Mas antes que ele pudesse responder, tiros ecoaram do andar de cima e um capanga desceu correndo, o rosto pálido. Chefe, Min-ho foi levado. Eles o pegaram como isca. Jun-ho amaldiçoou baixinho, o corpo tenso como uma corda esticada. Ele olhou para Ji-eun uma última vez, o beijo ainda queimando nos lábios dela. Fique longe, por você. E então ele se foi, mergulhando na multidão em pânico, deixando-a sozinha com o eco das sirenes e uma escolha que poderia destruí-la. Ji-eun correu pelas ruas caóticas de Itaewon, o coração ainda disparado pelo beijo de Jun-ho, o gosto de uísque e urgência grudado nos lábios. As sirenes uivavam como lobos famintos, luzes azuis e vermelhas dançando nas fachadas dos bares e lojas fechadas, transformando a noite multicultural em um pesadelo piscante. Seu corpo tremia, não só pelo frio úmido que se infiltrava pela jaqueta fina, mas pelo medo cru que a engolia. Min-ho capturado, Jun-ho fugindo da polícia, e ela, uma simples garçonete de Myeongdong, no meio de uma guerra de gangues que mal compreendia. Fique longe, ele havia dito, mas como? O toque dele ainda queimava na pele, uma âncora que a puxava de volta para o abismo. Ela pegou o metrô na estação mais próxima, o vagão lotado de notívagos e trabalhadores noturnos que mal notavam seu rosto pálido e os olhos inchados de lágrimas contidas. Sentada em um banco duro, Ji-eun encostou a cabeça na janela fria, o reflexo distorcido, mostrando uma versão dela mesma que não reconhecia. Cabelos desgrenhados, lábios inchados pelo beijo roubado, e um brilho nos olhos que misturava terror e desejo. O que eu fiz? Murmurou para si mesma, os dedos traçando o braço onde os agressores a haviam agarrado. Jun-ho a salvara. Mas a que custo? Seu mundo simples, o café, a mãe em Busan, os sonhos de contabilidade. Agora parecia um castelo de cartas prestes a ruir. Ao chegar em casa, o quartinho no subsolo parecia ainda mais claustrofóbico, o ar úmido cheirando a mofo e ao chá de ervas da noite em que tudo começara. Ji-eun trancou a porta com 3 voltas na chave, o corpo exausto caindo na cama estreita. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio o telefone vibrando no escuro, um número bloqueado. Ela atendeu com mãos trêmulas. Ji-eun? É Min-ho. Não diga nada. Ouça. A voz dele era fraca, rouca, como se falasse de um porão ecoante. Eles me pegaram, os rivais de Gangnam. Querem trocar por Jun-ho. Ele vai vir, mas é uma armadilha. Fuja de Seul, agora. O pânico a invadiu como uma onda gelada. Min-ho, onde você está? Eu posso ajudar. Mas a linha caiu, um silêncio mortal preenchendo o quarto. Ji-eun se levantou de um salto, o peito arfando, e começou a arrumar uma mala pequena. Roupas, o kit de primeiros socorros, os remédios que Jun-ho enviara. Fugir? Para onde? Busan era longe demais, e a mãe dependeria dela mais do que nunca. Não, ela não fugiria. Não depois de sentir o coração dele bater contra o seu, não depois de ver a rachadura na armadura do chefe implacável. Jun-ho precisava dela, mesmo que doesse admitir. A manhã raiou cinzenta sobre Seul, a chuva fina transformando as ruas de Myeongdong em rios reluzentes de guarda-chuvas e vendedores ambulantes gritando promoções de street food. Ji-eun evitou o café, mandando uma mensagem vaga à gerente sobre uma emergência familiar. Em vez disso, caminhou até um cybercafé em Hongdae, um lugar anônimo cheio de estudantes curvados sobre laptops, o ar cheirando a ramen instantâneo e café barato. Sentada em uma cabine apertada, ela pesquisou freneticamente. Gangues coreanas Gangnam. Clube Lotus incidente.
mas os resultados eram vagos. Notícias de uma batida policial em Itaewon, prisões por contrabando, mas nada sobre Jun-ho. Seu nome verdadeiro nem aparecia. Ele era um fantasma no submundo. Enquanto navegava, uma sombra caiu sobre a tela. Ji-eun ergueu o olhar e congelou. Era um dos capangas de Jun-ho, o mesmo que fumava no clube, com um curativo no queixo, onde o chefe o acertara. A senhorita Ji-eun, né? O chefe mandou-me encontrar você. Ele se sentou na cadeira ao lado, o corpo grande invadindo o espaço, mas o tom era quase respeitoso, com um traço de humor seco. Você causou um rebuliço ontem, aqueles idiotas dos rivais. Bem, digamos que Jun-ho não perdoa toques indesejados. Ji-eun engoliu em seco, o medo misturando-se a uma faísca de orgulho. Onde ele está? E Min-ho? O homem, que se apresentou como Tai-woo, baixou a voz, os olhos varrendo o cybercafé lotado. Jun-ho está se escondendo em um armazém em Incheon. Os federais estão atrás dele por lavagem de dinheiro em cassinos ilegais. Ele construiu tudo isso depois que o pai morreu em uma emboscada yakuza, há 10 anos. Sozinho, sem misericórdia. Mas você o faz hesitar. Ele nunca protegeu uma civil assim. As palavras acertaram como um soco suave, revelando camadas que Jian só intuíra. O trauma nos olhos dele, a solidão por trás do poder. Por que ele mal me conhece? Tai-woo riu baixinho, um som rouco que aliviou a tensão por um segundo. Conhece o suficiente para arriscar tudo. Os rivais querem Min-ho morto para enfraquecer Jun-ho. O plano é uma troca ao meio-dia no porto de Incheon. Mas é suicídio. Ele vai sozinho, sem backup. Ji-eun sentiu o estômago revirar, a imagem de Jun-ho encurralado, o corpo marcado por cicatrizes antigas atraindo. Seus sentimentos eram inegáveis agora. O desejo que crescia a cada toque, a atração que transcendia o perigo, transformando-a em alguém disposta a lutar. Eu vou com você. Ele precisa de alguém que o veja como homem, não como chefe. Tai-woo hesitou, os olhos avaliando-a como se ela fosse uma arma imprevisível. Você é louca, garota, mas... Ele mencionou seu nome a noite toda, murmurando sobre não te envolver mais. Vá, então. Mas se der errado, é sangue nas suas mãos. Eles saíram do cybercafé, pegando um táxi para Incheon, o tráfego de Seul, engolindo o tempo como um monstro voraz. No carro, Ji-eun olhava pela janela. O skyline de arranha-céus dando lugar a fábricas e docas industriais, o cheiro de sal e óleo invadindo o ar. Seu coração batia em ritmo com as rodas, a urgência crescendo. Ela o amava? Não sabia nomear. Mas perder Jun-ho seria como apagar a faísca que iluminava sua vida cinzenta. Chegaram ao porto ao meio-dia exato, o sol fraco refletindo nas águas cinzentas do mar amarelo. Contêineres empilhados como tumbas gigantes. Tai-woo a escondeu atrás de uma pilha de caixas, o vento salgado chicoteando seus cabelos. Fique aqui. Se eu sinalizar, corra. Mas Ji-eun espiou, vendo Jun-ho no centro da área aberta, sozinho, de casaco longo e expressão estoica, as mãos nos bolsos escondendo talvez uma arma. Do outro lado, os rivais surgiram, 5 homens armados, Min-ho amarrado e machucado no meio, o rosto inchado de hematomas. Jun-ho, solte-o e vamos resolver isso como homens, gritou o líder rival, um tipo corpulento com tatuagens de dragão no pescoço. Jun-ho não se moveu, a voz firme ecoando no vento. Min-ho é meu. Vocês traíram o pacto. Entreguem-no e eu esqueço. A tensão era palpável, o ar carregado de promessas de violência. Min-ho ergueu o olhar, avistando Ji-eun por um segundo, os olhos arregalados em aviso. Mas então um tiro ecoou. Não de Jun-ho, mas de um atirador escondido nos contêineres. O líder rival caiu e o caos explodiu. Tiros cruzados, gritos, o cheiro de pólvora misturando-se ao sal. Ji-eun gritou, o instinto a impulsionando para frente. Jun-ho! Ele se virou, o rosto pálido ao vê-la ali, exposta. O que você fez? Fuja! Mas um rival mirou nela, a arma brilhando, e Jun-ho se jogou no caminho, o ombro acertado pela bala que a teria matado. Ele caiu de joelhos, o sangue manchando o casaco,
e Ji-eun correu para ele, as mãos pressionando a ferida, o calor úmido sob os dedos. Não, por quê? Lágrimas escorriam, o pânico dando lugar a uma determinação feroz. Tai-woo surgiu, atirando para cobri-los, arrastando-os para trás de um container. Ele está vivo, mas precisamos de um médico. Os rivais vão voltar com reforços. Jung-ho agarrou a mão dela, os olhos febris encontrando os dela, a respiração rasa e quente contra sua pele. Você, idiota teimosa, eu te disse para ficar longe, mas havia um sorriso fraco, um humor vulnerável na voz, mesmo na dor. Ji-eun beijou a testa dele, o sal do suor misturando-se às lágrimas. E eu disse que não te deixo sozinho. Agora me diga o plano. Vamos acabar com isso juntos. Ele assentiu debilmente, o corpo fraco contra o dela, mas os olhos prometendo uma luta final. No horizonte, mais tiros ecoaram. Os reforços chegavam, e a escolha de Ji-eun selara seu destino. O vento salgado do porto de Incheon chicoteava o rosto de Ji-eun como uma lâmina fria, misturando-se ao cheiro metálico de sangue que escorria do ombro de Jung-ho. Ele estava encostado contra o container enferrujado, o rosto pálido e suado, mas os olhos escuros ainda ardiam com aquela intensidade que a desarmava, uma mistura de fúria, dor e algo mais profundo, como se a bala o tivesse atingido no coração em vez do músculo. Tai-woo atirava de trás de uma pilha de caixas próximas, os tiros ecoando como trovões contra o rugido distante das ondas no mar amarelo, mas os reforços rivais surgiam das sombras dos armazéns, silhuetas armadas avançando como fantasmas em uma névoa industrial. "Segure ele!" gritou Tai-woo, recarregando a arma com mãos firmes, o suor escorrendo pela testa marcada por cicatrizes. Os bastardos de Gangnam trouxeram o dobro de homens. Se não sairmos agora, é o fim. Ji-eun pressionava o casaco rasgado contra a ferida de Jung-ho, o tecido encharcado grudando nos dedos trêmulos, o calor úmido da pele dele contrastando com o frio do metal ao redor. "Você é um idiota", murmurou ela, a voz embargada por lágrimas que teimavam em cair, misturando-se ao sangue. "Se jogando na frente de uma bala por mim? Eu não valho isso." Mas no fundo, o peito dela se enchia de um calor proibido, o desejo de protegê-lo se entrelaçando ao medo, como se o perigo os unisse em uma dança mortal. Jung-ho riu fracamente, o som rouco e interrompido por uma careta de dor, mas com um traço de humor que aliviava o ar tenso. "Idiota? Olha quem fala. A garçonete que invadiu uma troca de reféns como se fosse um episódio de drama. Você me deixa sem opções, Ji-eun." Ele ergueu a mão boa, tocando o rosto dela com dedos sujos de pólvora, traçando a linha da bochecha até os lábios inchados, pelo beijo de horas antes. O toque era elétrico, mesmo na agonia, enviando arrepios pela espinha dela. O cheiro dele, de colônia amadeirada agora misturada a suor e sal, a invadia como uma promessa. "Eu não podia te perder. Não agora, quando você rachou minha armadura toda." Os tiros se aproximavam, balas ricocheteando nos contêineres com estalos agudos, forçando Tai-woo a recuar para perto deles. "Chefe, o barco de fuga está a 200 metros, no cais oeste, mas eles nos cercaram. Precisamos de um milagre." Jung-ho assentiu devagar, o maxilar travado, e puxou Ji-eun mais para si, o corpo dela se moldando ao dele em um abraço instintivo, o coração dele batendo fraco, mas urgente contra o peito dela. "O milagre está aqui", sussurrou ele, os lábios roçando a orelha dela, o hálito quente enviando ondas de desejo pelo corpo exausto. "Ji-eun, escute. No meu casaco tem um telefone pré-pago. Ligue para o número salvo como aliado. Diga que é hora do plano B. Eles vão distrair os rivais do outro lado do porto." Ela obedeceu, os dedos tremendo ao vasculhar o bolso interno, sentindo o calor do corpo dele sob a camada de tecido. O telefone vibrou ao ligar, e uma voz grave atendeu em coreano rápido. "Agora!" gritou ela, repetindo as instruções de Jung-ho, o pânico dando lugar a uma determinação feroz. Segundos depois, explosões distantes ecoaram do lado leste do porto. Sirenes falsas, talvez, ou um confronto armado que os rivais não esperavam.
Gritos de confusão ergueram-se, e os atiradores recuaram, divididos entre o cerco e a nova ameaça. Vão! Urrou Tai-Wu, ajudando Jun-Ho a se levantar, o braço do chefe ao redor dos ombros dele enquanto corriam, Jian no meio, sustentando o outro lado. O caminho até o barco era um labirinto de caixas e cordas grossas, o ar pesado de óleo e maré, os pés chapinhando em poças salgadas. Jun-Ho tropeçava, o sangue deixando um rastro escuro, mas seus olhos nunca deixavam os de Jian, uma conexão silenciosa que pulsava com tensão, desejo contido, promessas não ditas. Por que você veio? Perguntou ele entre respirações ofegantes, o corpo pressionado ao dela no escuro de um esconderijo temporário. Ela parou, virando-se para encará-lo, as mãos subindo para o rosto dele, os polegares limpando o suor da testa. Porque você não é só o chefe da máfia. Você é o homem que me faz rir no meio do caos, que me olha como se eu fosse o centro do mundo. Eu não posso te perder, Jun-Ho. Não quando isso. Ela se inclinou, os lábios encontrando os dele em um beijo urgente, salgado de lágrimas e sangue, as línguas se entrelaçando em uma dança de fome e alívio. O corpo dele respondeu, as mãos na cintura dela apertando com uma possessividade que a derretia, o calor subindo apesar da dor. Tai-Wu os interrompeu com um assobio. O barco, vamos! Eles embarcaram no iate discreto, o motor rugindo à vida enquanto zarpavam para o horizonte cinzento. Incheon encolhendo atrás como um pesadelo desvanecente. No convés, com Tai-Wu pilotando, Jun-Ho se encostou na amurada, Jie-un ao lado enfaixando melhor a ferida com suprimentos do barco. O sol poente tingia o mar de laranja, um contraste poético com o caos. E agora? Perguntou ela, a voz suave, os dedos traçando a cicatriz no pescoço dele, o toque carregado de intimidade. Ele cobriu a mão dela com a sua, puxando-a para um abraço lento, os corpos se encaixando como peças perdidas. Agora eu mudo tudo. O império do meu pai. Vou desmantelá-lo. Passei anos preso nisso por lealdade, mas você me mostrou que há mais. Uma vida em Busan, talvez, perto da sua mãe. Sem balas, só lates e noites quietas. Jian riu baixinho, o som leve cortando a brisa salgada, um humor aliviado florescendo no peito. Você, o grande Kang Jun-Ho, servindo ramen em uma barraca, isso eu pago para ver. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno e livre, inclinando-se para beijá-la de novo, devagar, os lábios explorando com uma ternura que contrastava com a urgência anterior. Toques hesitantes nas costas dela, o calor do peito subindo, o desejo se transformando em algo eterno. Por você, eu faço qualquer coisa. Você salvou mais que Min-Ho naquela noite. Salvou a mim. Horas depois, ancorados em uma enseada escondida perto de Incheon, com médicos discretos tratando Jun-Ho e Min-Ho, resgatado por aliados, Jie-un ficou ao lado dele na cabine iluminada por uma lâmpada fraca. O mar balançava o barco suavemente, e ele adormeceu com a cabeça no colo dela, a respiração calma pela primeira vez. Ela afagava os cabelos dele, o coração cheio de uma paz conquistada. O twist final, a revelação de que o chefe implacável escolhera o amor sobre o poder, selando uma nova vida. Boa noite, meu vilão de drama, sussurrou ela, beijando a testa dele. E no silêncio do mar, Seul parecia um sonho distante, enquanto o futuro se abria como o horizonte infinito.